Uma alegria para mim estar aqui. Obrigado, reverendo Ageu. A despeito da sobrecarga, é sempre bom ter esse privilégio, né? E eu quero pedir a orientação do Senhor, que me dê condições de falar claramente, um assunto muito rico, mas vou me propor a falar um bocado em 50 minutos. Os meus alunos já ouviram muito do que eu já falei aqui, do que eu vou falar aqui, mas como eu sei que nós temos outros que não são alunos do JMC, então eu vou falar o pacote completo no tempo que me cabe. Mas antes nós vamos orar. Ore comigo. Pai do céu, pedimos a Tua bondade nessa noite. Tua bondade se manifeste mostrando a beleza da Tua palavra e a maneira como ela é toda conectada, amarrada por esse conceito de aliança. Queremos enxergar isso não só através daquilo que já foi falado, mas ainda do que há de ser falado. Dá-me fidelidade e clareza no que eu expuser, e aos meus irmãos e irmãs, que haja entendimento e outras conexões com o restante da Escritura, que lhes encha a alma de alegria e encanto pelo Senhor. Nós pedimos isso, para que nós tenhamos deleite, e para que o Senhor seja honrado, em nome de Jesus, amém. Então, meu tema é esse pacto de obras, bíblico ou não. E eu vou falar, portanto, de um assunto que diz respeito à tradição reformada, mais especificamente à tradição de ala britânica. Pacto de obras é uma doutrina que aparece com esse nome nos símbolos de fé das igrejas reformadas que vieram das Ilhas Britânicas, no caso, os símbolos de fé de Westminster. Não são as únicas confissões que têm registro dessa aliança. A gente encontra nos artigos irlandeses, antes de Westminster, falando sobre isso. A gente encontra até em catecismos individuais. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco de um catecismo individual no qual aparece menção a esse pacto. Então nós vamos falar sobre algo que pertence à tradição reformada, mas não é discutido e apreciado integralmente pela tradição reformada. Então isso explica o porquê da minha pergunta, tá? Eu já começo dizendo, por que eu faço essa pergunta? Por que eu pergunto, bíblico ou não? É quase como se eu já estivesse dando a resposta, né? Eu sou pastor presbiteriano, que subscreve a confissão de fé de Westminster, a doutrina está lá na confissão, já sei o que o senhor vai responder. Mas eu vou explicar o porquê da resposta, porquê da pergunta, melhor dizendo. O pacto de obras é uma doutrina presente nos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil e tem sido alvo de várias críticas por parte de teólogos, tanto de fora como de dentro da tradição reformada. Isto é, tem pessoas que olham para essa doutrina e dizem assim, não, isso não é bíblico, de fora da nossa tradição, e até alguns, não é maioria, mas tem um número considerável de teólogos que se dizem reformados, e de fato são reformados em muitos outros aspectos, mas que têm dificuldades com parte ou com toda a doutrina do pacto de obras. Então, por isso que essa pergunta faz sentido. Agora você poderia dizer, ok, tudo bem, deixa eles terem dificuldade. Mas eu acho que tem uma lição importante para que essa pergunta seja feita. E a lição, eu digo, é esta aqui, ó. A pergunta não é ilícita, pois não cremos que as confissões e catecismos têm autoridade subordinada. Ou melhor, pois nós cremos, aqui está errado, nós cremos que as confissões e catecismos têm autoridade subordinada às escrituras sagradas. Podemos e devemos revisar nossa fé à luz das Escrituras. Saiu um não em vez de nós. Nós cremos que elas são subordinadas. A gente usa uma linguagem em credos que a gente fala que as confissões e os catecismos, eles são norma regulada ou normatizada por uma outra norma normatizadora, e as Escrituras. Então seria assim, para usar uma outra analogia, seria assim, tem uma régua que regula e tem a régua regulada. A Escritura é a régua que regula. As confissões são a régua regulada. Então quando a gente pergunta, essa doutrina que está numa confissão, ela é bíblica? Não é uma pergunta ilícita, é uma pergunta justa. E ela tem que ser feita. Inclusive, é o fato de nós abrirmos espaço para essa pergunta que nos permite olhar de volta para os nossos símbolos de fé e nos sentirmos mais convictos ou, possivelmente,
a necessidade de reformular coisas que estão escritas. Então, a história da tradição reformada, ela não fecha as portas para essa pergunta. Nem todo mundo sabe, mas é legal que a gente fale sobre isso. Existem vários exemplos, tanto dentro dos reformados do continente europeu, quanto dos reformados das Ilhas Britânicas, em que eles fizeram pequenas modificações dos seus símbolos de fé. Então isso aparece em vários momentos da história da tradição reformada. Portanto, a pergunta é lícita, ela não é uma pergunta improcedente. Por isso que eu quero proceder com ela. Deixe-me explicar em poucas palavras o que é pacto de obras. É um pacto presente antes da queda de Gênesis 3. A gente chama de pré-lapsariano, isto é, vem antes do lapso, antes da queda, tá? Então, normalmente se refere a um pacto pré-lapsariano entre Deus e a humanidade, representada em Adão. Deus e não só Adão, mas Adão enquanto representante da humanidade. Nomes distintos surgiram no período da pós-reforma. Esse foi o período em que o conceito foi solidificado. O conceito foi desenvolvido e expandido. Aparece por parte de vários autores, pacto da criação, foedus naturale em latim. Primeiro pacto, pacto da natureza, pacto de vida, pacto de obras e assim por diante. Esses são nomes diferentes que uns gostavam mais de um, de outro, enfatizavam mais um do que outro, mas quando eles falavam sobre isso, eles não estavam dizendo, não, eu acredito em pacto da criação, não acredito em pacto de obras. Quando os teólogos reformados da pós-reforma falavam assim, deixa eu expor sobre o pacto da criação, deixa eu expor sobre o pacto da natureza, deixa eu expor sobre o primeiro pacto, eles não estavam dizendo, é esse que eu exponho, não é o pacto de obras. Eram termos diferentes para a mesma doutrina, tá? Então, como é que a Confissão de Fé de Westminster resume esse pacto? Em poucas palavras, é uma das definições mais sintéticas que a gente tem. Fala assim, capítulo 7, parágrafo 2º. O primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão, e nele à sua posteridade, sob a condição de perfeita e pessoal obediência. Tem muita coisa aqui bem compactada. Sem gastar muitos detalhes, vou tentar fazer uma compartimentalização, ou melhor, uma divisão de partes. Fala de um primeiro pacto, que é chamado pacto de obras. Por que é chamado de pacto de obras? Porque vai ter como condição uma obediência pessoal e perfeita. Isto é, Deus vai considerar a obediência do próprio Adão. É pessoal, não é de outra pessoa, é dele, e tem que ser uma obediência perfeita. Por que perfeita? Porque Deus nunca aceita só a sua coerência. Por que eu estou usando essa linguagem? Às vezes a gente tem a impressão de que Deus sabe que a gente não é perfeito, mas se a gente for pelo menos coerente, não. Para Deus coerência não basta. Deus não abaixa o padrão e aceita você tirar 7,5. Deus entende que qualquer falha da sua lei torna você transgressor de toda ela. Ele diz isso explicitamente. Então, como nós temos esse registro de Tiago 2, nós aprendemos que Deus exige perfeição na nossa obediência. É isso que ele requer no primeiro pacto. E esse pacto tinha como promessa a vida. A gente vai falar um pouquinho disso mais adiante. A ideia de prometer a vida dá a impressão de que Adão não a tinha. Mas o que nós reformados costumeiramente falamos é que Deus iria garantir ou fazê-lo ganhar algo a mais, ou confirmá-lo ao menos no estágio em que ele estava. Existem diferenças pequenas com respeito ao resultado do cumprimento desse pacto. E isso valeria não só para ele, mas para a sua posteridade. Então, em suma, é uma aliança. Quando eu falo pacto e aliança, eu estou usando termos sinônimos. É uma aliança feita com a humanidade, na pessoa de Adão, no qual Deus espera dele cumprimento perfeito das leis estabelecidas por Deus, para recompensá-lo com vida, confirmando-o na perenidade de vida, ou como a gente usa costumeiramente a linguagem bíblica, dando-lhe vida eterna, vida imperdível. Isso, em poucas palavras, é o pacto de obras. Bem, quando eu falo, e essa questão de gente que é contra ou critica o pacto de obras, que debate é esse? Então eu gostaria primeiro de falar do que o debate não é, para depois explicar o que o debate envolve.
Então não é um debate que pertence apenas à tradição protestante. Digo isso porque a gente tem registro de pessoas que são consideradas dentro da tradição católica romana. Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco. Mas existem outros exemplos. Por exemplo, teve um teólogo que era da contra-reforma, da reforma católica do século XVI, que antes de outros personagens da pós-reforma, falou sobre um pacto com Adão. Isso no início do século XVI. Pouca gente tem contato com esse tipo de autor, mas mostra que, mesmo quem não estava na tradição protestante, não via problemas com a ideia de um pacto pré-lapsariano, tá? Então não é um assunto que pertence apenas à tradição protestante. Segundo, não é um debate entre reformados e cristãos de outras tradições, do tipo assim, reformado que é reformado sempre endossa esse pacto. As outras tradições é que são críticas. Não é verdade. Como eu falei antes e agora repito, existem pessoas reformadas que têm algumas dificuldades com esse conceito, e eu vou apresentar daqui a pouco quais algumas dessas dificuldades. E por último, e é bom que eu enfatize isso, não é um debate entre teólogos bíblicos e teólogos sistemáticos. Eu digo isso porque frequentemente as pessoas são treinadas a pensar que essa é uma categoria dogmática imposta ao texto. A grande verdade é que na tradição reformada tem teólogo bíblico que é a favor, tem teólogo bíblico que tem dificuldades, tem teólogo sistemático que é a favor, tem teólogo sistemático que apresenta críticas. Então não importa que categoria de teologia a gente pratique mormente, isto é, com mais ênfase, você tem os a favor e os contra, tá? Então não é uma questão, não é uma divisão entre quem estuda o texto bem mesmo, os que estudam o texto, os teólogos bíblicos, né? Esses veem que não. Os teólogos sistemáticos ficam criando categorias aí teológicas, impondo. Não é verdade. O debate não é simples assim. Há teólogos bíblicos que são muito renomados, né? Nós temos gente como Gerhardus Voss, que é um apoiador pleno dessa doutrina. Meredith Kline, que é um apoiador pleno dessa doutrina, que foram reconhecidos como teólogos bíblicos. Tem teólogos sistemáticos, muitos que apoiam, e também tem do outro lado aqueles que têm dificuldades. Então é bom que a gente não faça essas dicotomias, ok? Sendo assim, vamos para as objeções normalmente colocadas por quem tem dificuldade, e eu vou aqui responder o porquê que eu acho que elas são improcedentes, ainda que elas nos forcem a pensar com mais cuidado sobre a nossa doutrina, isto é, para que a gente não responda, é claro que é, sem fundamentar como é que é. Então eu já estou respondendo a pergunta dizendo, como um que subscreve a Confissão de Fé de Westminster, eu entendo que ela seja bíblica. Mas quando alguém questiona ela, como é que a gente responde a ela? Então, o que eu vou apresentar aqui agora nessa parte da nossa palestra? Eu quero apresentar 3 objeções, 3 tipos. Eu dividi em categorias para facilitar. E eu estou resumindo elas sem entrar em detalhes muito grandes, tá? Tem gente que escreve artigos e mais artigos sobre isso. Tem gente que coloca trechos de livros sobre esse assunto. Tem um número considerável de literatura sobre isso aí. Nós vamos dividir entre objeções históricas, ou uma objeção histórica, uma objeção exegética e uma objeção teológica. E vamos nessa ordem, tá bom? Então vamos lá, para a primeira objeção. Então é comum entender que essa doutrina é uma invenção, eu estou caracterizando aqui, né? Estou resumindo, uma invenção da pós-reforma. Então, sintetizando a crítica, seria mais ou menos assim: o conceito de 2 pactos, isto é, pacto da graça e pacto das obras, estava ausente na teologia de João Calvino. Tanto gente mais aberta teologicamente, como Holmes Rollston III, como gente fiel ou mais ortodoxa, a gente diria assim, aos símbolos de fé, fiel aos símbolos de fé e considerada mais ortodoxa, como John Murray, entende que essa doutrina não estava em João Calvino. O conceito de 2 pactos, e principalmente pacto de obras, surgiu posteriormente com uma deturpação da teologia dos reformadores. Gente que é crítica da tradição da pós-reforma e tenta fazer uma dicotomia entre Calvino e os calvinistas, como esse historiador o faz, tendem a olhar pacto de obras como uma deturpação dos calvinistas em relação a Calvino. Bem, como é que a gente responde a esse tipo de alegação? Primeira coisa, nós precisamos entender que menção
do conceito de pacto de obras aconteceu bem antes do termo pacto de obras. O termo foedus operum, que é em latim, ele surge na década de 1580, com alguns escoceses, como Dudley Fenner, depois com Robert Rollock. São autores que ainda no século XVI cunham esse termo e acabam discorrendo sobre esse assunto. Mas a gente tem que lembrar, como em boa parte do desenvolvimento teológico, que termos aparecem depois de conceitos. Termos aparecem para definir ideias que a gente já articulou ou já começou a pensar sobre elas. Então o conceito aparece antes. Quando a gente fala que é algo que foi desenvolvido na pós-reforma, e isso é verdadeiro, isso não significa que ele não estivesse presente antes. Eu quero então fazer algumas citações da história anterior a esse período de 1580, só para ilustrar como o conceito já estava lá e defendido por gente de peso. Primeiro, olha quem já falou de um pacto pré-lapsariano. Agostinho de Hipona, no famoso livro Cidade de Deus, escrito no quinto século, começo do quinto século, está falando sobre pecado original. Olha como ele descreve o pecado original. Ele fala: até os infantes o têm quebrado, não em suas próprias vidas, mas na origem com a qual eles compartilham com toda a humanidade, sendo que todos quebraram o pacto de Deus naquele único homem em quem todos pecaram. Muitos pactos, de fato, são chamados pactos de Deus, além dos dois principais, o antigo e o novo, que todos podem aprender ao lê-los. E o primeiro pacto, feito com o primeiro homem, é sem dúvida isto: no dia em que comeres do fruto, certamente morrerás. Fica explícita a referência dele a um pacto pré-lapsariano. Isso ele está fazendo no Cidade de Deus, que foi escrito entre 413 e 426, uma obra que levou muitos anos para ele compor. Então, Agostinho já está fazendo uma das primeiras, se não a primeira referência a um pacto pré-lapsariano, e entendendo que a razão dos infantes serem considerados pecadores, mesmo que não tenham pecado pessoalmente, é porque eles pecaram no seu representante. Quer dizer, a doutrina o conceito de pacto de obras, em alguma medida, está amarrado ao que Agostinho desenvolve em termos de pecado original. Vamos para o próximo. Aí eu faço questão de citar Calvino. Essa é uma citação pouco conhecida, mas nas Institutas, no livro 4, ele está falando sobre sacramentos em geral, e eu coloquei aqui algumas expressões só para ficar mais claro o nosso entendimento da citação. Um exemplo de sacramento é quando ele deu a Adão e Eva a árvore da vida como uma garantia da imortalidade. Os sacramentos têm uma marca gravada sobre eles pela palavra de Deus, de tal forma que eles são provas e selos das suas alianças. Nesse trecho das Institutas, Calvino está falando sobre os sacramentos em geral, e ele cita dois exemplos. Ele cita a árvore da vida como um sacramento, e ele cita o arco lá do pacto com Noé. E ele vai dizer assim: esses são os sacramentos das alianças. Então, Calvino discorreu delongadamente sobre um pacto pré-lapsariano? Não. Mas o fato dele mencionar nas Institutas que a árvore da vida apontava para um pacto é significativo. Uma área que certamente ele não desenvolveu, nós não temos isso nos seus escritos, mas nós temos o entendimento de que havia um pacto lá, não há nada de errado com isso na cabeça de Calvino. Então, diferente do que os críticos dizem, já aparecia em Calvino e apareceu antes de Calvino, e apareceu em gente contemporânea a Calvino, isto é, que escreveu antes de Calvino falecer, com uma clareza ainda maior. É o caso de Ursino no seu catecismo pessoal, chamado Catecismo Maior. Ursino, que é um dos autores do Catecismo de Heidelberg, não coloca em Heidelberg, curioso isso, não coloca o conceito de pacto. Uma hipótese é que Heidelberg foi escrita a pedido do monarca, do príncipe, para promover um certo congraçamento entre aqueles de afinidades luteranas e os de afinidade reformada. Então tem alguns aspectos de Heidelberg em que talvez não tenha sido pressionado com tanta força peculiaridades da fé reformada. Essa é uma hipótese. Mas o que nós sabemos é que o Sino fala bastante de pacto. E no seu catecismo maior, que ele escreveu sozinho, ele diz, como parte da resposta da pergunta 36, isso aqui, ó:
A lei contém o pacto da natureza, estabelecido por Deus com o homem na criação. Isto significa que ele é conhecido pelo homem a partir da natureza. Ele exige perfeita obediência de nós para Deus e promete vida eterna àqueles que o guardam, mas ameaça com punição eterna àqueles que não o guardam. Percebe? Ele fala ainda com mais clareza isso. Fala da ideia de que é um pacto que Deus fez com o homem na criação, que tem promessa de vida eterna para quem obedece, e morte e punição de morte eterna para aqueles que não o guardam. Então, são 3 exemplos que só comprovam que essa não é uma invenção posterior do final do século XVI ou século XVII. Isso aqui é apenas uma ilustração. Daria para a gente tirar outros. Por exemplo, a Gaspar Oleviano tem várias referências a esse pacto da natureza, além daquele outro que eu já mencionei, que da década de 1540, que era um católico ainda, que não aderira à reforma protestante. Mas vamos à nossa segunda objeção, que é uma objeção mais exegética, tá? Não há pacto em Gênesis 1 e 2. Qual é o argumento? Dentre outros, né? Um primeiro argumento é de que a palavra pacto não aparece em Gênesis 1 e 2. Sua primeira ocorrência na Bíblia é em Gênesis 6:18. Verdade isso. Por conta de não aparecer, os teólogos bíblicos ou os sistemáticos que fazem críticas a esse conceito dizem: eu acho que vocês estão importando coisa para lá que não está lá. Tanto é que a palavra não aparece lá. Esse é um bom indício de que o conceito não esteja lá. Além disso, não é possível detectarmos a estrutura de uma aliança nas primeiras tratativas divinas com Adão. Assim pensa o John Murray, como eu já mencionei. Então, como é que nós respondemos a esse tipo de crítica exegética? Eu tenho aqui alguns pontos que eu quero delinear. Primeira coisa é que a ausência do termo pacto não é prova de que o conceito não esteja presente. O exemplo mais claro que eu posso dar é a aliança que Deus faz com Davi. Lá em 2 Samuel 7, se você abrir em qualquer versão da Bíblia em português, provavelmente você vai ler no títulozinho em negrito: Aliança do Senhor com Davi. Mas se você ler o capítulo inteiro, nenhuma vez a palavra aliança aparece em 2 Samuel 7. Nenhuma vez sequer. Mas a gente tem certeza que aquele texto é uma aliança de Deus com Davi. Por quê? Porque o Salmo 89 fala que ele fez aliança com o seu servo Davi. Então o conceito está presente na narrativa, mas o termo não aparece. Além disso, muitos teólogos têm destacado, Dr. Palmer Robertson pensa assim, Dr. Van Groningen pensa assim, dentre outros teólogos bíblicos, que quando aparece em Gênesis 6, professor Mauro Maissa que já falou aqui, quando aparece o termo pela primeira vez, não há um estabelecimento de algo novo, mas uma confirmação ou ratificação de algo que já existe. Estaria, no caso, remetendo a algo feito anteriormente ao capítulo 6 de Gênesis. Então, provável referência ao período pré-lapsariano. Então a ausência do termo não é prova de que o conceito não esteja lá. Segunda coisa, a estrutura pactual é vista a partir da porção mais desenvolvida da revelação para a menos desenvolvida. Deixa eu explicar, porque isso aqui é importante para a gente que estuda teologia bíblica a partir do referencial reformado. Uma das coisas que a gente aprende é que muito do que está dito no início de Gênesis está dito de forma tão compactada. A gente fala que é a verdade de forma seminal. É como se fosse uma semente. Está tudo ali a árvore inteira está lá, compactada geneticamente, que você só vai entender a genética quando a coisa brotar e ela se expandir. É por isso que a gente sempre interpreta textos narrativos do AT com a leitura que o NT faz dessas coisas. Então, como nós vamos ver ao longo da palestra, mas eu já vou adiantar um aspecto que está aqui, nessa última frase. Quando teólogos viram um pacto antes da queda, não é porque eles fizeram uma exegese e descobriram uma novidade que ninguém tinha visto. Assim, você acredita que tem aqui uma... É porque eles olharam para o restante da revelação e fez sentido projetar que aquilo que está mais claro depois estivesse presente seminalmente no início. Isso é verdadeiro de várias coisas. A gente descobre várias coisas acerca da redenção de Deus, por exemplo, dessa forma.
E foi assim que o conceito de pacto se desenvolveu, inclusive na história da teologia reformada. Essa é uma coisa muito curiosa que vale a pena eu compartilhar de maneira sintética. Além de falar-se primeiro de pacto da graça, na história da teologia do pacto, isto é, falou-se, discorreu-se muito sobre o pacto da graça e depois é que foi se articular acerca do pacto de obras. Existe uma outra coisa curiosa também. Tem um historiador chamado Arthur McGiffert, e ele diz que ele enxerga que alguns teólogos reformados que desenvolveram o pacto de obras, primeiro viram os elementos legais desse pacto no pacto com Moisés, e depois passaram a compreender que isso em alguma medida estava lá. Vou dar um exemplo. Não é incomum você ler puritanos e perceber que eles achavam que os 10 mandamentos que Deus explicitou a Moisés já estivessem cravados no coração do primeiro homem. Mas isso não é ideia só dos puritanos. Essa era a ideia da tradição cristã, de entender que a lei não apareceu do nada para Moisés. Ela só foi cravada em pedra porque o homem já havia anuviado o que tinha sido gravado no coração. Então é a ideia de que você vê uma continuidade. Por conta de Deus revelar mais depois, é que você consegue enxergar o que seminalmente está presente no início. E foi assim o desenvolvimento histórico também. Os elementos do pacto estão presentes. Uma forma de eu resumir o que constitui pacto estão esses quatro elementos. Não tem gente que faz de outra forma, eu tenho escolhido ensinar dessa maneira. Pacto na escritura entre Deus e o homem, ou entre dois seres humanos, não pode acontecer se não tiver pelo menos partes contratantes, óbvio, tem que ter mais do que um. Você nunca faz pacto sozinho, você tem que ter sempre outro. Até quando Jó fala metaforicamente que ele fez aliança com seus olhos, ele está falando como se fosse uma outra parte, tá? É como se ele dissesse com outro, nós não vamos olhar o que não deve. Não olharei para a donzela de forma indevida. Porque a aliança sempre é entre pelo menos duas partes. Então tem as partes contratantes, a condição de obediência perfeita, a promessa, o castigo e os sacramentos. A gente já falou de alguns deles. A gente já falou que vários teólogos reconhecem que a árvore da vida é um sacramento. Tem outros que falam de outros sacramentos, mas da árvore da vida todo mundo concorda que é um símbolo daquilo que Deus queria prover ao homem. E é bom que a gente destaque isso, porque essa árvore normalmente é esquecida à luz da outra que ganha mais proeminência na história, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa ninguém esquece. Mas no começo, quando Deus fala de toda a árvore do jardim que comerás, em meio a essa liberalidade de Deus, ele destaca duas. E uma delas ficou esquecida. Só que ela era a representação visível, palpável, daquilo que Deus queria dar ao seu povo. Tanto é que, embora ela não apareça mais no livro de Gênesis, depois do capítulo 3, ela reaparece lá na frente em Apocalipse, para de novo nós sermos lembrados daquilo que Deus queria proporcionar ao seu povo. Então, a gente vê sacramentos, nós vemos o castigo muito claramente. No dia em que comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E a promessa? A gente diz que a promessa não está explícita, mas ela é implícita à luz de coisas que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas eu já adianto dizendo assim: não é incomum teólogos reformados enxergarem que por detrás de um não, sempre tem um sim. Sempre tem. Por detrás de um não matarás, tem um preserve a vida do outro. Por isso que a gente diz que cumprir os mandamentos é mais difícil do que parece, porque não é a literalidade de não tirei a vida de alguém, é promover o bem-estar alheio, e isso engloba muita coisa. Quando então Deus proíbe que se coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, e diz que vai morrer, nós entendemos que por detrás disso existe uma promessa de vida, que vai ficar mais clara daqui a pouco na palestra. Então nós sabemos que tem condição, que é a obediência, tem promessa castigo, tem as partes contratantes, tem os sacramentos. Então o ponto é dizer que a estrutura de Gênesis 1 e 2, ela é favorável a enxergar pacto, ainda que a palavra não esteja lá. Mas eu quero, ainda dentro dessa segunda objeção e resposta, falar de um conceito que foi iniciado
por um homem bem no começo da história da igreja, chamado Irineu de Leão, e que virou o fundamento para o desenvolvimento da teologia da aliança. Irineu falava muito do conceito de recapitulação. Anakefalesis era a palavra grega que ele usava. A recapitulação era ter um novo cabeça. E ele contrastou bastante Adão e Cristo para dizer que Cristo é o novo cabeça. É aquele que substitui o primeiro cabeça. Mas não foi só Irineu quem entendeu isso. Hoje em dia, muitos teólogos têm falado da importância de nós entendermos como a Escritura é uma recapitulação de algumas coisas. Vamos lá. A história de Israel é uma recapitulação da criação e queda de Adão. Olha que interessante. Israel é colocado também num belo jardim que Israel não plantou, para que desse frutos. O que eu quero dizer é que a história de Israel, ela tem algumas semelhanças muito curiosas, e Deus vai mostrar que Israel vai fazer a mesma coisa que Adão fez. Você já viu aquele argumento de gente que diz assim: Adão pecou, mas e se você estivesse lá? Será que eu pecaria? E se eu estivesse lá? Deus está mostrando para você que não precisa falar essa bobagem. Não precisa falar essa bobagem. Israel já comprovou para você que mesmo quando Deus prepara uma terra que mana leite e mel, expulsa boa parte, não todos, mas boa parte dos inimigos, com som de música. Ele faz muralha cair de maneira extraordinária. Ele faz exércitos treinados serem subjugados por um Israel que nunca foi militar. Depois de ele fazer tudo isso e preparar, Israel consegue estragar. Israel consegue demonstrar constantemente a sua infidelidade. E não demora muito, não é? Porque se o livro de Josué é um livro de conquista, o livro de Juízes, que no cânon vem logo em seguida, é um livro de cativeiro. Cativeiro, após cativeiro, após cativeiro. E é só o começo da história de cativeiro. Porque ninguém vai lembrar de Juízes depois que vier Babilônia. Ninguém mais vai lembrar de Juízes. Que a surra vai ser maior depois. Então, o que eu quero que você enxergue é que quando Deus está contando a história do Antigo Testamento através de um povo que Ele separou, esse povo na verdade revive extensivamente o que acontece intensivamente no jardim. Há uma recapitulação, uma espécie de recontar da história. Mas não é só negativamente que há recapitulação. Jesus é o verdadeiro Israel, que também revive essa história, só que com um final feliz. Se Adão foi testado no jardim, Jesus é testado no deserto. A Escritura faz questão de dizer que são 40 dias para a gente lembrar dos 40 anos de um povo que falhou antes do que Jesus, que não murmurou. Ela faz paralelos para você lembrar que a história está sendo contada de novo. Ele é tentado por quem é próximo dele. Se Adão foi tentado por quem era próximo dele, Jesus também o foi, só que ele fala arreda Satanás, diferente do que Adão fez quando foi tentado. Então perceba como a Escritura faz isso, porque eu e você precisamos de ter a história contada de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Precisa aprender, para eu aprender. A ideia de Deuteronômio 6, portanto, não é tola, de inculcar ao sentar, ao levantar, no caminho. É porque o Evangelho, ele só é inculcado mediante recapitulação, repetição da história. Então o que acontece no jardim não é à toa que é visto como sendo uma aliança, porque o resto da história é uma aliança. E se é um recontar da primeira história, faz muito sentido enxergar a aliança na primeira história. Mas vamos para a terceira objeção. Essa é uma das objeções mais comuns e mais intensas, é onde o pessoal pega mais duro na questão do pacto de obras. Inclusive quem é favorável a um pacto pré-lapsariano, às vezes não gosta do nome pacto de obras, por causa dessa terceira objeção. Então essa aqui é o que engloba mais gente. Eu resumi dizendo que propõe um legalismo romanista.
Deixa eu explicar, é uma tentativa de resumir várias críticas. Alguns dizem que o pacto de obras é ele surge como um legalismo na noção contratual de pacto. As pessoas que criticam o pacto de obras têm dificuldade de falar de pacto em termos contratuais, em que uma parte cumpre certas coisas, a outra parte cumpre outras. Eles acham, não é assim, não é contrato. Não é contrato, aliança não é contrato, é a ênfase constante. Pacto de Deus com o homem é sempre incondicional. A gente não fala de amor incondicional da parte de Deus. Isso não é comum entre evangélicos. Pois esses que criticam, e eu peguei um exemplo chamado James Torrance, ele diz que a aliança de Deus com o homem sempre é incondicional, ela é graciosa. Por isso que ele abomina o conceito de pacto de obras. O pacto de obras, para esses críticos, introduz um conceito de mérito que contraria o evangelho da graça. Aquele Ralston que eu já falei, e até o Berkouwer, acha que essa doutrina pode, infelizmente, gerar a impressão de que você perdeu a oportunidade de contrastar com o ensino de Roma. Porque se você vai falar de pacto de obras e de mérito, peraí, o que a gente prega? A gente não prega salvação pela fé somente, não por obras. Como é que os reformados vão colocar a ideia de uma aliança de obras, em que você pode adquirir vida eterna mediante ela? Então essa crítica, ela é constante e ela é forte, vem até de reformados como um Berkouwer, por exemplo, tá? Pacto sempre tem um desígnio redentivo, diz o Murray. Para o Murray, pacto tem que ter, na escritura, quando fala de pacto, Deus sempre está remindo alguém. Por isso que ele tem dificuldades de chamar aquele trecho antes da queda de pacto. A ênfase em obras não contempla os elementos de graça na administração pré-lapsariana. Então, essas frases tentam condensar o que esses críticos dizem sobre o pacto de obras. Eles dizem assim, tem muito legalismo, parece que volta para Roma, não tem redenção e não percebe que Deus já foi gracioso antes. Então, em suma, é isso. Como é que nós respondemos a essa que é a crítica, eu poderia dizer, mais severa? Primeira resposta: não é verdade que pacto sempre é redentivo. O pacto noaico é um bom exemplo de preservação. Deus intentava preservar, Deus já havia remido Noé e a sua família. A aliança vem para confirmar a sua preservação e a continuidade de vida. Está num contexto de redenção? Sem dúvida, por causa do pecado que havia proliferado. Mas a aliança é eminentemente de preservação. E eu cito Jeremias 33, saiu errado aqui de novo. 33 como exemplo. Jeremias 33, versos 20 e 21, Deus fala de uma aliança que ele fez com o dia e com a noite. Esse é um exemplo de que, às vezes, Deus usa a aliança não num contexto redentivo, tá? Aliança envolve benevolência sempre. Então quando Deus fala assim que o pacto com Noé era de preservação, era benevolência da parte de Deus, ainda que não envolvesse redenção no sentido mais pleno da palavra. Mesma coisa com o dia e com a noite. Quando ele fala de uma aliança com o dia e com a noite, se você conseguir invalidar a minha aliança com o dia e com a noite, eu vou quebrar a minha aliança com Davi. Ele estava falando de uma preservação que era benevolente. Você lembra que com Noé, Deus falou que enquanto a sua promessa valesse, haveria dia e noite, frio, calor, sementeira, ceifa, preservação da ordem. Isso é benevolência da parte de Deus. Segunda coisa que eu apresento como resposta à crítica é que a aliança não é composta só de promessa. Só promessa não constitui uma aliança. Quando as pessoas falam assim, aliança é incondicional, elas estão tentando falar que a aliança consiste de promessa. O que eu prefiro dizer é que a aliança contém promessa. Não dá para ser aliança se não tiver promessa. Mas ela não se resume à promessa. Por quê? Porque o pacto, em toda a escritura, ele tem outros elementos além de promessa. Ele tem condições, e aqui é uma das áreas em que os cristãos mais se confundem. Quando a gente fala de pacto da graça, a tradição reformada, ela, ao longo da história, principalmente no período da pós-reforma, ela teve que se opor àqueles que queriam falar só do amor incondicional de Deus. Deus não exige nada de você, Deus não exige nada. E a maioria ortodoxa, que era contrária aos chamados antinomistas, disseram assim, peraí, acho que vocês não entenderam o pacto de graça.
Pacto de graça não tem condições anteriores que você tenha que cumprir para Deus te abençoar, mas ela sempre tem exigências consequentes. Deus espera a resposta do homem. Esse é o aspecto em que, no fundo, Deus nunca ama incondicionalmente. Ele sempre exige resposta. Não é uma condição prévia para Ele te amar. O amor dele é necessariamente anterior a qualquer coisa que você faça, mas Ele exige que você o ame de volta. Ele requer que você responda em amor, em submissão. Então a Escritura inteira coloca as chamadas ordenanças evangélicas. Essa é uma linguagem que os puritanos usavam que a gente perdeu, falando dos imperativos do Evangelho. Quando a Escritura fala assim, crede ou arrependei-vos, ela não está estabelecendo uma lei. Essa não é uma lei. Você não cumpre mandamento nenhum quando você se arrepende. Você reconhece que não cumpriu o mandamento. Então o que é arrependei-vos? São os imperativos do Evangelho. São as respostas que Deus requer num contexto de aliança de graça. Eu estou dizendo isso porque eu já vi gente dizendo assim que não, aliança não é contrato. Mas isso não significa que a aliança desconsidere elementos contratuais. Casamento é uma aliança. E a gente sempre tem contrato. Por isso que tem testemunha. Porque além de promessa, tem condições. Isto é, quando você promete, você tem condições a cumprir. E essas condições, elas são recompensadas com cumprimento da outra parte. A Escritura inteira fala assim. Jesus Cristo fala assim com o seu Pai. Ele fala, Pai, cumpri tudo que eu já fiz. Agora, restitui-me a glória que eu tinha. Hebreus 12 fala assim, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a ignomínia da cruz. Tinha uma alegria que estava proposta e ele fez pensando nela. A Escritura inteira pensa em pactualmente, sendo não só promessa, mas tendo condições, tendo respostas a elas. E Deus não precisava relacionar-se conosco por meio de um pacto. Isto é, quando a gente fala, a crítica anterior dizia assim que o fato de Deus estabelecer um pacto de obras, parece que a gente está anulando toda a expressão da graça de Deus antes da queda. Mas a verdade é que o próprio fazer aliança já é benevolência da parte de Deus. Fazê-lo foi pura benevolência. Qualquer conceito de mérito, quando a gente fala de pacto de obras, nunca é mérito em si mesmo. Os teólogos da pós-reforma já tinham uma expressãozinha muito boa. Eles falavam assim, sempre é mérito ex pacto, isto é, a partir do pacto. Eu costumo dizer para os alunos de antropologia que fazem aula comigo no JMC, que se eu como pai quiser fazer uma promessa para o meu filho, de recompensá-lo mediante alguma coisa que ele tem o dever de fazer, eu tenho o direito de recompensá-lo. Ele não tem o direito de exigir recompensa de mim, porque ele tem mérito. Mas uma vez que eu prometi a ele que eu vou recompensá-lo, filho, se você arrumar o seu quarto rapidamente, o pai tem que sair, o pai leva você depois para tomar sorvete. Digamos que eu falasse isso. Ele não tem direito, ele não está pagando pelo sorvete. O mérito nunca é intrínseco. Mas uma vez que eu fiz uma promessa a ele, eu devo a ele, mediante o cumprimento do dever daquilo que foi estabelecido. O que eu quero dizer com isso é que numa aliança, quando Deus se amarra ao homem, e o homem responde de maneira agradável a Deus, Deus tem o prazer de cumprir o que ele prometeu. Nesse sentido, quando Deus faz aliança, ele condescende para que ele seja um devedor seu, a partir da sua voluntária decisão de fazer aliança contigo. Então, pacto de obras não é mérito no sentido pleno, mas é mérito a partir da promessa que Deus fez. E aí eu quero citar a Confissão de Fé de Westminster, que tem algo muito legal que às vezes passa batido. Olha só, no capítulo 7, primeiro parágrafo diz assim: tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como ao seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio de um pacto. Perceba, nunca os homens poderiam dizer assim: Deus, estou sendo obediente, hein? Por favor, dá um aumentozinho aí. Porque o texto diz que criaturas têm que obedecer porque são criaturas. O Senhor poderia tranquilamente dizer assim:
obedeça, e não fala mais nada. E dar lei sem promessa. Mas ele não só faz isso, ele dá lei e promete. Ele fala assim: honra o teu pai e tua mãe. O mandamento podia terminar aí, mas não termina aí. Quando ele fala de uma promessa de prolongar os dias na terra, ele está sendo benevolente para com o seu povo, anexando uma promessa na sua condescendência. Então o pacto de obras, como todo pacto, é voluntária condescendência. É Deus se rebaixando para fazer um trato contigo. Deus não tem dever nenhum de fazer isso contigo. Então esse é o aspecto em que o pacto de obras já demonstra benevolência da parte de Deus. E quem não enxerga isso, perdeu de vista o que os nossos pais em Westminster já haviam colocado de forma muito sintética, mas bem escolhida. Mais um aspecto antes da gente ir para a nossa conclusão. Sobre graça e obras. Olha só. O pacto das obras não anula o evangelho da graça, porque o que faz o evangelho ser boas novas é o fato de nós recebermos pela graça o que deveríamos conquistar pela lei. Esse é um conceito importante. Quando o evangelho vem, não é verdade que a lei é anulada. Pelo contrário, se a lei fosse anulada, Deus não deveria ter dado, que não reflete o caráter dele. A lei não é anulada, ela é confirmada. Por isso que Jesus Cristo diz que ele não vem anulá-la. Olha só a contínua exigência da lei é que nos faz apreciar a graça. Só o fato de você estar aquém da lei é que faz você apreciar como é que Deus é gracioso para contigo. A lei explica porque Cristo teve que padecer na cruz. A graça explica porque Cristo quis fazê-lo por nós. Você não pode falar de um sem falar de outro. Se você fala de graça ou de evangelho, cortando ou anulando a lei, você não compreendeu como a Escritura conecta esses temas. E eu já sei que isso foi explorado pelo reverendo Mauro antes aqui da semana. A graça de Deus não anula a necessidade de que alguém faça algo para satisfazê-lo. Nesse sentido, fomos salvos pelas obras de Cristo. Quando a Escritura, através da pena de Paulo, fala que nós somos salvos não por obras, mas pela fé, está falando com todo ser humano, com você, comigo e com as outras gerações. Mas ele nunca com isso quis dizer que não custou nada ao Salvador Jesus Cristo. Pelo contrário, todo o seu ensino acerca de expiação mostra que alguém teve que fazer algo, entre aspas, obras, para que nós recebêssemos de graça. Eu quero terminar sinteticamente colocando o embasamento bíblico que eu costumo falar sobre essa doutrina. Principais textos base, 2 grupos de textos que nos abrem a mente do porquê que eu respondo à pergunta inicial dizendo: é bíblico? Sim. Primeiro, a Escritura revela de maneira muito bonita qual é o propósito da lei. Eu tenho ensinado isso aos alunos do JMC, aqueles que já ouviram, vão ouvir de novo. De que a Escritura revela em diferentes porções do cânon. Eu citei aqui na primeira parte Romanos, Levítico, Ezequiel, Lucas, Romanos de novo e Gálatas. Olha só, está no Pentateuco, está nos profetas, está nos evangelhos, está nas epístolas. O conceito de que o propósito original da vida, da lei sempre foi dar vida. Paulo fala em Romanos 7,10: o mandamento que me fora para a vida, se me tornou para a morte. Em Levítico 18, Moisés diz: cumpre os mandamentos, faz essas coisas e viverás por elas. Depois aparece em Ezequiel o mesmo conceito no capítulo 20, 3 vezes: faze isto e viverás por elas. Cumpre a lei de Deus e viverá por elas. Lucas capítulo 10, aquele texto fantástico em que Jesus é perguntado pelo mestre da lei: como é que você resume a lei? Jesus fala assim: então, como é que você resumiria? Aí ele fala assim: ama Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Tirou 10 na prova de teologia. Jesus falou assim: muito bem. Aí ele ecoa as palavras de Moisés: faze isto e viverás. Ele está repetindo o conceito de que obediência a Deus nos leva à vida. Mas olha que curioso, o que é que vem logo depois dessa passagem? A parábola do samaritano, em que os homens da lei não cumpriam a lei. Ele sabia quais eram os 2 grandes mandamentos, mas na parábola vai mostrar que eles não eram cumpridores da lei. Então, Jesus está ensinando de que o caminho, ele está lá, mas ele não é
possível. Por isso que eu coloquei, o pecado é que torna esse caminho impossível. Mas hipoteticamente, essa via ainda existe. Quando o jovem rico chega para Jesus e fala assim: que farei para herdar a vida eterna? Jesus fala assim: então, você conhece os mandamentos? Fala: Senhor, essa parte tranquilo, garantida. Que mais? Aí Jesus fala assim: então só falta uma coisa. Parece que Jesus está dizendo assim: se você se garantiu nos mandamentos, então eu só tenho mais um. Mas na verdade, quando Jesus fala de um, Jesus está expondo a lei e aplicando a vida daquele homem que era idólatra com respeito ao dinheiro. Ele diz assim: se você cumpre a lei, então faz o seguinte: ama Deus e o próximo. É isso que Jesus disse em outras palavras, porque ele fala: vai e vende tudo que tem, dá aos pobres, amar o próximo, depois vem e segue-me. Ele não tinha falado assim: bom mestre, Jesus diz, ninguém é bom senão Deus. Ele estava apresentando que ele deveria ouvi-lo como sendo Deus. Mas o final da história mostra que ele não ouvia Jesus como sendo o próprio Deus. Porque ao invés de dizer: Senhor, agora eu entendi, ele diz assim, diz o texto, que ele sai triste, porque era dono de muitas riquezas. Jesus está mostrando que o conceito, o propósito da lei era que nos levasse à vida, que a gente sempre tivesse comunhão com Deus mediante o cumprimento da lei. Mas isso foi impossível. Por isso que a outra parte das Escrituras que nos faz entender pacto de obras, que foi a principal fundamentação usada pelos teólogos de Westminster para falar dessa doutrina, é como a Escritura trabalha o paralelo entre Adão e Cristo, entre lei e Evangelho. Dois representantes federais, lembra? Tratado em Romanos 5, de maneira muito clara. E em 1 Coríntios 15, Cristo é inclusive chamado de o último Adão, o último cabeça, o último representante. O que eu já disse antes, eu repito agora: o Evangelho não suplanta a lei, mas a confirma. Eu gosto muito do texto de Romanos 3, em que Paulo fala assim: não é por obras, mas é pela fé. Aí no finalzinho do capítulo ele fala assim: anulamos pois a lei com isso? De modo nenhum, a gente confirma a lei. Quer dizer, quando a gente fala pela fé, a lei não foi rasgada. A gente está dizendo que a lei foi confirmada, porque é fé naquele que não é transgressor. É naquele que perante a lei tirou 10. É naquele que foi perfeito, que o próprio Pilatos reconheceu: eu não acho nele crime algum. O sumo sacerdote sem mácula. Portanto, a aliança da graça é a execução do acordo original, isto é, da aliança de obras, tendo Cristo agora como o nosso fiador. Por isso, eu quero terminar fazendo duas coisas. Primeiro, fazendo uma perguntinha que talvez você já tenha feito. Recentemente eu estava ensinando sobre esse assunto e um dos alunos da classe falou assim: professor, e Oséias 6:7? E aí eu disse a ele de forma sintética aquilo que eu vou compartilhar com vocês. Primeiro, é um texto que ao longo da história da exegese tem sido traduzido de maneiras diferentes. Há 3 possibilidades mais comuns. Uma delas é falar do personagem Adão. Lá fala assim: e transgrediram a aliança como Adão. É assim que está na Almeida Revista Atualizada. Mas se você olhar em outras traduções, como por exemplo a NVI, já vai estar assim: e transgrediram a aliança como em Adão. Havia uma cidade chamada Adão, que é mencionada em Josué capítulo 3. É o único lugar na escritura em que ela é mencionada. E como os homens. O problema dessas 3 é o seguinte: todas elas têm algum tipo de dificuldade. O que fortalece o em Adão como local é que a continuidade do texto hebraico fala de onde, dando a impressão de que está falando de algum local, fortalecendo. Mas a fraqueza disso é que, além de ser uma cidade obscura que ninguém sabe o que aconteceu, teria que haver um erro manuscritológico para ela caber. Como os homens é possível, porque Adam significa homem, só que faz pouco sentido dizer que eles transgrediram a aliança como seres humanos. E eles transgrediriam como o quê? Animais? É um texto que não faz muito sentido. Por isso que tem sido preferido pelos intérpretes falar que essa é uma referência a Adão. A não ser que você esteja louco para dizer que não existe pacto de obras. Aí você dá um jeito de provar que é uma das outras duas. Mas os intérpretes têm visto que essa é uma boa tradução, tá? Dr. Palmer Robertson, inclusive, no seu livro, fala que essa é a que apresenta menos dificuldades. Por isso que a mais aceita é a primeira. Não deve ser usado como texto prova. Por quê? Por causa desse debate todo. Mas confirma o que se enxerga no restante da escritura. O que eu costumo dizer para os meus alunos é o seguinte: não pegue um texto que parece que arrebenta no argumento.
Porque se ele for bom de hebraico, eu tiver lido um pouquinho, ele fala assim, mas você sabia que existe uma hipótese bem razoável de que pode ser uma cidade chamada Adão? Aí pronto, seu argumento foi pelo ralo abaixo. Então quando a escritura inteira testifica disso, e depois você vai para esse texto, aí é capaz da pessoa ser convencida de que esse texto realmente confirma. Meu último slide. Por que dessa doutrina? Por que ela é tão preciosa? Eu quero terminar com a citação de um holandês do final do século XVII, início do século XVIII, Wilhelmus Abrakel, em que ele resume o porquê que ele acha que essa doutrina é tão preciosa. Olha só. Familiaridade com esse pacto é de extrema importância, pois qualquer um que erra neste ponto, ou nega a existência do pacto das obras, não entenderá o pacto da graça, e irá prontamente errar com respeito à mediação do Senhor Jesus. Tal pessoa prontamente negará que Cristo, pela sua obediência ativa, mereceu um direito à vida eterna para os eleitos. O que ele está dizendo aqui, em poucas palavras, é que se você não entender esse conceito de pacto de obras, corre o risco de você não apreciar a mediação de Jesus Cristo. A saber, de entender que ele não veio só pagar a penalidade da lei, ele veio também ser cumpridor, positivamente falando, da lei. E isso ele o fez substitutivamente. Isso só faz sentido se ele é um novo Adão, colocado sob prova, mas agora sem falhas. Então, Wilhelmus Abrakel, em poucas palavras, quis dizer assim: não titubeie. Se você fala de pacto de graça e não aceita pacto de obras, você corre o risco de empobrecer o conceito de pacto de graça. Se você falar de mediação de Jesus Cristo sem entender o primeiro Adão e o contexto de aliança, você corre o risco de não entender todo o paralelo que a Escritura desenvolve entre esse primeiro e esse último Adão. Se você não falar de pacto de obras, esse primeiro Adão e a sua obediência não vai ser vista de forma tão negativa e não vai exaltar a obediência perfeita e pessoal de Jesus Cristo em favor dos seus substituídos. Então eu termino dizendo que vale a pena nós estudarmos essa doutrina, não só porque fazemos parte de uma comunidade que subscreve a confissão de fé, mas até aqueles que não fazem, para entenderem um pouco do que o Dr. Palmer Robertson e outros palestrantes da nossa escola já têm feito durante a semana, que é mostrar como a aliança amarra toda a Escritura. E por que não dizer que ela amarra de Gênesis 1 e 2? Não a partir de Gênesis 3, mas a partir de Gênesis 1 e 2, até o final da Escritura. Eu termino falando daquilo que eu já disse. É interessante que a árvore da vida que aparece em Gênesis 2 e 3 reapareça só em Apocalipse. Eu acho que Deus, na sua sabedoria, faz isso para a gente entender a ligação de toda a história. Deus quer mostrar que aquilo que ficou impedido lá atrás só tem um caminho de novo acesso a isso, que é a pessoa de Jesus Cristo. Ele quer dar continuidade a essa história. Ele quer que você leia esses 66 livros não como uma biblioteca, mas como uma grande história de redenção. Vamos orar. Pai, nós te bendizemos porque o Senhor tem nos ajudado a entender tua palavra, fazendo conexões que às vezes são desafiadoras. Reconhecemos que essa é uma doutrina que frequentemente tem sido alvo de críticas. Nós pedimos que o Senhor nos dê entendimento fiel da tua palavra e que a nossa organização da revelação seja feita de forma a refletir a beleza da mediação de Cristo. Queremos compreender como Ele vem a ser o novo cabeça e reviver as experiências de Adão, só que agora com desempenho perfeito. Queremos exaltar ao nosso Salvador Jesus Cristo. Queremos vê-lo como aquele que vem dar sentido a toda essa história. Por isso pedimos que não negligenciemos o estudo da aliança no contexto pré-lapsariano. E faz-nos, ou permite-nos fazer essas conexões saudáveis. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.